Por longos anos, eu me perguntei por quê? Por que minha vida era permeada pela presença de pessoas abusivas, controladoras, manipuladoras e até perversas? Por que Deus permite que isso aconteça comigo? O que havia de tão negativo em mim para que eu estivesse aqui, nesta vida, nesta situação, como se estivesse fadada ao sofrimento, como se estivesse pagando um karma? Por anos, a resposta parecia distante, como se eu estivesse condenada a viver com essas pessoas e ser subjugada por elas. Aos poucos, eu fui me recolhendo, minguando, apagando, como se todos merecessem uma vida normal e eu não. Quando eu cheguei a um ponto de anulação quase que total do meu poder pessoal, eu compreendi que eu não podia e não devia me conformar com isso. A fúria interior foi tão grande, se instaurou diante do caos, e neste contexto de completa desesperança, o desespero já não era mais sobreviver, como comer, dormir ou qualquer necessidade básica de qualquer ser humano. A busca se transformou em algo mais profundo. A busca por uma resposta. A resposta que mudaria por completo a minha vida. Se encontrei essa resposta, eu não sei. Mas estou aqui, agora, como terapeuta, ajudando tantas mulheres a se libertarem de relacionamentos tóxicos como eu estive um dia. Olá a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Reis e a minha missão aqui é ajudá-los a se reconectar com seu verdadeiro poder, transformar a sua vida de dentro para fora. Sou psicoterapeuta, psicanalista junguiana e criadora do método Resgate, um método exclusivo que integra e alinha diversos aspectos do ser emocional, mental, psíquico e energético, promovendo o equilíbrio, a harmonia entre corpo, mente e espírito. Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente está passando por um relacionamento tóxico ou abusivo e sabe que algo dentro de você grita por socorro. Então, eu te peço que considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este e deixar seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas que também precisam desta transformação. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha visão sobre o narcisismo e principalmente sobre a importância desta presença tão enigmática nas nossas vidas. Quero deixar claro que o que eu vou abordar aqui não é verdade absoluta, é apenas o meu ponto de vista. Ele se baseia não somente na psicoterapia junguiana, na psicologia, mas também em filosofias orientais, psicologia transpessoal e principalmente a minha experiência pessoal ao longo desse processo evolutivo. Reforço que esta é a minha perspectiva e você, como uma pessoa de consciência livre, tem total direito de discordar ou concordar. Tenho observado com uma certa inquietação o debate que se espalha nas redes sociais, onde o narcisista, muitas das vezes, é retratado como uma entidade sombria, quase que mitológica, que subjuga e destrói a vida da vítima. E para ser honesta, eu me posiciono a favor dessa visão. O narcisista pode, de fato, ter uma capacidade arrebatadora de manipulação, controle e destruição. Mas há algo aqui que me incomoda profundamente, é a maneira como esse discurso é colocado. O foco ainda está neles. No discurso em questão, o narcisista é o protagonista. A vítima é simplesmente a vítima e nada mais. Como se uma vítima fosse incapaz de evitar tal acontecimento, tal manipulação. Como se fosse fadada a ser manipulada sem nenhum domínio sobre a sua própria vida. Mas será que a vítima é realmente uma vítima? Será que ninguém para refletir e colocar em debate
o principal motivo dessa vítima ser tão importante para o narcisista? Por que ele precisa dela para se alimentar da sua energia, para afirmar a sua falsa grandiosidade? Consegue entender que, de qualquer forma, no palco da vida, os holofotes sempre estão neles? Eles acabam se tornando o centro das atenções, mesmo de forma negativa. E isso, de certa forma, é algo que eles sempre buscaram. É curioso, não é? Antes consumiam a energia da vítima, mas agora, com a exposição pública, não precisam fazer nada além de assistir o show, para que toda a energia das redes sociais, da psicologia popular, do coletivo se concentre neles. E convenhamos, será que esse não é o combustível que os nutre? A sensação de poder que eles sentem quando as suas ações são vistas e discutidas pela sociedade, colocando foco neles, na maldade deles. Mesmo que esse seja um espaço conquistado pela destruição, pela dor, acredita, o importante para eles é serem observados. É aquela máxima: falem bem, falem mal, mas falem de mim. E com toda essa exposição, acaba surgindo a necessidade de refinar as suas táticas de manipulação, já que o mundo agora está atento ao que eles fazem. Mas se ao invés de darmos palco para quem já tem palco demais, começarmos a focar no que realmente importa, em você, na sua cura, no seu poder pessoal. Para construir uma linha de entendimento e sem dar palco indevido a quem não deveria nem mesmo ser figurante, vamos entender brevemente o que é de fato um narcisista. Em poucas palavras, para ser bem concisa, esse ser complexo e contraditório, muitas das vezes colocado como o vilão, na verdade, não é nada mais do que uma criança, fraca, birrenta, folgada, mimada, que habita o corpo de um adulto. Uma criança que na infância teve o seu senso de identidade destruído. Uma criança que sofreu impactos tão profundos na infância e não teve apoio suficiente para acessar tudo isso. Se sentindo extremamente destruído por dentro, ele precisou criar mecanismos de defesa para se proteger da realidade. Esses mecanismos se sustentam em uma falsa persona, projetados para esconder a personalidade fraca e destruída que eles carregam. O oposto também é válido. O narcisista também é formado por uma criança extremamente validada na infância, o superprotegido, o filhinho da mamãe, o príncipezinho, o rei. Esse constrói uma persona baseada em uma visão exacerbada do seu próprio valor, de que tudo pode, tudo consegue, de que ele é melhor, de que ele tem mais valor, e por aí vai. Este é o famoso grandioso. O narcisista, ele nem sempre é falso. Às vezes ele acredita tanto nessa persona grandiosa que foi construída na busca incessante por aprovação, por admiração e respeito, que ele acaba se integrando à sua própria identidade. E a partir disso, ele passa a acreditar nas suas próprias ilusões e devaneios. No fundo, o narcisista é um ser que precisa de imensa ajuda, mas como ele não reconhece isso devido ao seu senso de grandiosidade, torna-se praticamente impossível ajudá-lo. Aqui eu estou me referindo principalmente ao narcisista grandioso, mas os outros tipos também seguem o mesmo princípio. Além disso, vale lembrar que nem todas as pessoas que exibem comportamentos narcisistas são de fato narcisistas. Algumas carregam esses padrões de comportamento por aprendizagem e outras podem ter o transtorno de apego evitativo, o que muitas das vezes também é confundido com narcisismo.
mas isso é tema para um outro momento. Então, se por um lado tem um narcisista constantemente em busca de validação externa, com um sentimento internalizado de grandiosidade e fragilidade, com extrema necessidade de serem salvos ou admirados para sustentar a sua autoestima falida e seu senso de grandiosidade. Por outro lado, tem a vítima, muitas das vezes inconscientemente, sente-se atraída por esse padrão de comportamento, acreditando que ela pode salvar ou curar o narcisista. Para a vítima, o problema sempre está em si mesmo. Para o narcisista, o problema sempre está no outro. A vítima vive em uma constante sensação de que precisa ser diferente, precisa se adaptar, fazer sempre mais e mais para ser amada e valorizada. Existe uma crença interna de que sem esse esforço constante, ela será rejeitada. O amor, então, é visto como algo que se conquista por meio da dedicação incondicional, da necessidade de agradar, de atender às expectativas alheias, de servir. A busca incessante por aprovação e a constante necessidade de validação faz com que esse indivíduo sempre se coloque em segundo plano, sacrificando as suas próprias necessidades e desejos para manter a paz ou garantir a atenção do outro. Na verdade, essa busca por validação é uma tentativa desesperada de se sentir segura em um vínculo. A pessoa começa a se perder nesse processo, acreditando que a sua identidade só tem valor em função da outra pessoa, do que a outra pessoa pensa dela. O problema é que, ao tentar agradar, a gente deixa de ouvir a nossa voz interior, a nossa verdadeira vontade, a nossa verdadeira essência. E você vai se dissolvendo aos poucos, sendo sufocada pela constante pressão de ser algo que não é. Sem darmos conta de que estamos entrando em um padrão de busca constante pela validação do outro, que nos torna cada vez mais dependentes do comportamento do outro, em vez de nos conectarmos com a nossa potência interior. Mas a pergunta que fica é: por que você precisa da validação do outro? O que te motiva a pegar o seu bem mais precioso, que é a sua vida, e delegar ao outro? Não teria você o mesmo valor que o outro? É essa reflexão que eu quero trazer para você nesse vídeo. E se em vez de você focar na malignidade do narcisista, você começasse a direcionar seu olhar para dentro? Você já parou para se perguntar por que você atrai esse tipo de pessoa para sua vida? A nossa mente, ela é subjetiva, ela não é palpável, não é algo que dá para pegar, tocar ou ver diretamente. Ela precisa se projetar no mundo físico através dos nossos sentidos, gerando reações, percepções que nem sempre são conscientes. Cada pensamento, cada crença que carregamos, enviamos um comando direto do nosso cérebro que ativa esse sistema nervoso central e espalha impulsos eletromagnéticos pelo corpo, assim decodificando o mundo físico. Tudo o que percebemos na nossa existência é um reflexo do nosso interior, decodificado pelas percepções que adquirimos através dos nossos sentidos. Tato, visão, olfato, paladar, audição. Como, por exemplo, se eu tenho uma opinião de que eu não tenho valor, imagina que eu saio para arrumar um namorado. Eu vou encontrar duas opções. A opção A vai me tratar como uma deusa, enquanto a opção B vai me desvalorizar. No entanto, devido à minha opinião interna de desvalorização, automaticamente e instintivamente eu vou escolher de forma irracional uma opção que vai me desvalorizar.
porque a minha mente e o meu corpo estão se comunicando o tempo todo, de forma inconsciente. Quando eu encontro essa pessoa que vai me desvalorizar, o meu corpo responde. A minha crença de desvalor grita com reações químicas e físicas no corpo. O coração acelera, as mãos vão suar, a boca vai ficar seca e eu quase que sem perceber, automaticamente, já me apaixonei por essa pessoa. Para só lá no futuro entender que essa pessoa está validando o meu senso de desvalorização. Então, voltando à nossa linha de entendimento, você já parou para perceber o que você carrega no seu inconsciente? Quais são as sombras internas que te fazem se conectar com pessoas que te manipulam, que te desrespeitam, que te humilham? O que há dentro de você que te faz permitir que alguém te diga que você não é suficiente, que você não é merecedor, que você não é bom o bastante? O que faz você acreditar que não é digno de amor, de respeito, de felicidade? Sabe, no final das contas, talvez o narcisista e a vítima sejam iguais. Dois quebrados emocionalmente. Mas a diferença é que talvez você não tenha aprendido a criar uma falsa persona para disfarçar a sua dor e nem a subjugar os outros para se sentir melhor. Já pensou nisso? O fato é que enquanto a sua energia for ressonante com a dele, você pode até se libertar dele, mas ele voltará para você, para a sua vida, de outras formas, em outros corpos, retroalimentando o padrão de dependência e codependência. É hora de parar de dar palco para o palhaço, tirar os holofotes do narcisista, assumir o controle da sua vida. É hora de vestir as vestes de autoridade e entender que se você atrai esse tipo de relacionamento, é porque algo dentro de você está desalinhado. É porque a sua percepção de valor está distorcida. Precisamos entender esse conteúdo interno, ressignificar, para que possamos criar uma realidade externa mais limpa, mais harmoniosa, onde atraímos pessoas que nos tragam amor, respeito e não violência e dor. Quando você começa a olhar a vida por essa perspectiva, percebe que tudo o que passa pela sua vida são apenas figurantes. Você e somente você é a protagonista da sua história. Se não é, deveria ser. As pessoas que passam pela sua vida são coadjuvantes, presentes que te mostram quando algo dentro de você está desalinhado, algo que você não enxergou. Eles não são nada mais do que um reflexo do que você precisa aprender e transformar. Ao perceber isso, você retira a autonomia do outro sobre a sua vida e toma de fato o controle da sua própria jornada. Se você sente que chegou a hora de dar este passo para dentro, eu ficarei feliz em te ajudar. Eu deixei no link da descrição uma aula exclusiva e gratuita que pode ser um ponto de virada para você romper esse ciclo, trazendo luz para esses conteúdos inconscientes. Será uma honra fazer parte da sua jornada de autoconhecimento e transformação. Por hoje é só. Se esse conteúdo ressoou com você, eu peço que deixe o seu like como forma de agradecimento. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até mais.